Olá, a paz do Senhor, você está no canal EBD Online da IEADALP, canal de bênção para você e para a sua EBD. Eu sou o evangelista Heron Nives e agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, presidente da igreja, presidente da convenção, também ao nosso pastor Gastone Alves, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, por estar aqui mais uma vez comentando com vocês, trazendo uma síntese da lição de adulto. Lição que está sendo uma bênção, a lição onde estudamos e o Verbo se fez carne, uma perspectiva do ministério de Jesus sob o olhar de João, o discípulo, o apóstolo do amor. E já estamos no finalzinho do nosso trimestre, né? Como o tempo passa rápido. E a lição de hoje, estamos estudando, 15 de junho de 2025, tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. O texto áureo da nossa lição diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3, dentro do contexto da lição que estamos estudando. A verdade prática diz que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, em favor dos seus discípulos e em favor da sua igreja ressoa ainda nos nossos dias. É importante para o professor, né, fazer menção da leitura diária. Como é bom que o professor possa estudar a leitura diária. Todos os dias faça essa reflexão. Então, a leitura diária ela traz uma síntese da lição, né? Ela faz na segunda-feira, da segunda ao sábado, ela traz uma revelação do coração do Pai, né? Trata do sumo sacerdócio de Jesus diante do Pai, trata do sacerdócio dos salvos em Cristo, ou seja, daqueles que fazem parte da igreja, e nos encoraja a imitar a Deus à luz do ministério de Jesus Cristo. E traz uma vida em unidade da igreja com Deus, a igreja com Deus. E também a intercessão pela santidade dos discípulos. Então a gente percebe aqui que a leitura diária ela traz já uma síntese da nossa lição. A leitura bíblica em classe extraída do Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 1 a 3 e ainda os versículos 11 a 17. Nós não vamos nos ater à leitura por conta do nosso tempo, que é curto, mas é importante que os professores na sala de aula, inclusive após a leitura no templo, façam uma releitura na classe para um melhor entendimento, uma melhor compreensão dos seus alunos. A comentarista da lição, ele dividiu a lição em 3 pontos e ele faz uma apresentação dos objetivos específicos da lição, que é, primeiro, de meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, de examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados e mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, ou seja, a igreja, evidenciando a sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. O primeiro ponto da lição, a oração de Jesus e a sua glorificação. O segundo ponto da lição fala da oração pelos discípulos, a oração de Jesus pelos discípulos, e a última, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Então, os objetivos da lição estão de acordo com os pontos específicos da nossa lição. O primeiro ponto da lição vai tratar da oração de Jesus e da sua glorificação. Aí o comentarista diz assim: entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus, né? E no início de João, capítulo 17, versículo 1, está na nossa lição, está escrito esta frase: Jesus falou essas coisas. Quando a Bíblia diz que Jesus falou essas coisas, ele está se referindo ao discurso que Jesus havia proferido aos discípulos, que, na verdade, as últimas recomendações de Jesus aos seus discípulos. E é interessante, é importante, que só João enfatiza com mais clareza essa questão
dessas informações, dessas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos. O local, o comentarista da lição, ele diz aqui que certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que participou, em que partilhou a última ceia com os seus discípulos. Os evangelhos sinóticos mostram que quando eles terminam a ceia, eles vão para o monte, o Getsemane, né? No evangelho nesses três evangelhos sinóticos, a gente percebe que há poucas instruções de Jesus com relação aos seus discípulos. Talvez Lucas enfatize um pouco mais essa questão dessas observações de Jesus aos seus discípulos. No entanto, a gente não pode ter certeza de que era exatamente nesse mesmo ponto, né, no cenáculo onde foi instituída a ceia, se foi no caminho, se foi no Getsemane, porque na geografia bíblica esses espaços são muito próximos. O Monte das Oliveiras, em algum lugar está dizendo que Jesus estava no sopé do monte, que é onde fica o Getsemane, e o Ribeiro de Cedron, que a gente vê no capítulo 18 de João, quando da oração de Jesus pelos seus discípulos. Aí o versículo 1 do capítulo 18 diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do Ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. Então, esse texto aqui indica que estavam num lugar próximo, provavelmente o cenáculo, a casa onde foi feita a refeição da ceia, da Páscoa, tenha sido ali naquelas proximidades. Então, João enfatiza com mais clareza, a gente, desde o capítulo 13, a partir do versículo de número 31, a gente percebe as instruções de Jesus até o capítulo 16. Terminou o capítulo 16, aí Jesus faz essa oração pelos seus discípulos. Esta oração é chamada também por muitos de oração sacerdotal, oração de intercessão ou oração de consagração. Então, esse texto está muito claro. Ali, naquele lugar, Jesus orou por si mesmo. Ali ele intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. A oração que Jesus fez por ele mesmo diz assim: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17:1, né? Está na nossa lição, e é uma lição que a gente vai trazer ela muito lendo a Bíblia, porque tem muita coisa dentro da lição que a gente vai extrair do que está dentro do contexto. Ele diz: é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, no versículo 5 ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus está mostrando a glória de Deus através do seu ministério, através do que ele fez no seu ministério e através da sua morte vicária. E aí ele recomenda, ele pede que seja lhe dado a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Isso remete às lições primeiras que nós estudamos, principalmente no capítulo 1 do Evangelho de João, quando aí é demonstrada, é muito clara a deidade de Jesus, quando ele diz, João diz: e o verbo se fez carne. E que eu leio o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele estava demonstrando essa deidade, da sua pré-existência com o Pai antes da fundação do mundo. No versículo 14, João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente percebe aqui a glorificação de Jesus, essa oração de Jesus pedindo a glorificação que lhe seja
dada assim como ela era evidenciada no princípio antes da fundação do mundo. Quando ele diz glorifica-me, glorificar alguém aqui nesse contexto, né, significa torná-lo conhecido. O que Jesus estava dizendo que ia glorificar ao Pai era que ia torná-lo conhecido através do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício na cruz, que seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Todos, né, na humanidade inteira conhecem a mensagem da cruz, não conhece a mensagem, mas onde há uma cruz, há um símbolo de Cristo, né? Onde todo pecador que confessa e se arrepende dos seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus e verdadeiro, e também conhece a Jesus Cristo que enviaste. A gente viu lá no capítulo 14, nas lições, duas lições passadas, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então isso está muito claro. Essa primeira parte da oração é uma oração de Jesus por si, apresentando ao Pai aquilo que ele fez e reivindicando a sua glória que ele tinha antes da fundação do mundo. O segundo ponto da lição trata da oração de Jesus pelos discípulos, uma intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante seu ministério na terra. O versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este entregou a ele. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então significa que Jesus enviou-lhes a palavra, deu-lhes a palavra aos seus discípulos, e isso aí durou dentro do ministério de Jesus em torno de 3 anos e 6 meses, que eles estiveram com ele, recebendo a palavra. E dentro do contexto, eles e guardaram a tua palavra. Então significa que os discípulos ouviram a palavra e guardaram no coração. Como é bom a gente guardar a palavra de Deus no coração. O salmista já dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esta palavra guardada, ela será com certeza, né, relembrada aos discípulos, como assim o foi, através do Espírito Santo, o Consolador que Jesus enviou, para que eles não ficassem só. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele vai relembrar, ele vai trazer à memória aquilo que eles ouviram de Cristo. E veja como é importante lá no livro do Atos dos Apóstolos, após a descida do Pentecostes, quando eles são cheios do Espírito Santo e Pedro se levanta e faz aquela defesa. Veja aquela pregação de Pedro, né? até Jesus, até apresentar Jesus como o Salvador da humanidade. Então, aí está enfatizado que guardar a tua palavra e que o Espírito Santo é aquele que nos ensina, que nos faz lembrar daquilo que lemos. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A igreja que Jesus comprou, ela está na terra, mas ela não é daqui. Nós pertencemos ao céu, a nossa morada é no céu, a nossa cidade é no céu. Mas nós estamos aqui, e enquanto estamos aqui, precisamos dessa proteção divina, dessa proteção de Deus. No capítulo 16, e no versículo de número 33, Jesus diz assim para os seus discípulos. Ainda é a última informação antes dessa oração, o último versículo do capítulo 16. Tenho-vos dito isso que essas instruções, né, que Jesus estava falando para os seus discípulos. Tendo-vos dito isso para que em mim tenhais paz, né, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio aos problemas que iriam acontecer de fato. Jesus diz: para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus está dando aqui, nesta oração, ele está dizendo aqui que
eles não são do mundo, que nós não somos do mundo. Jesus refere-se a mundo aqui como sistema espiritual, não o mundo cosmo, mas é um sistema espiritual governado por Satanás. O que o apóstolo Paulo descreve também esse mundo como um governo espiritual e maligno. Está lá em Efésios capítulo 2 e o versículo 2 você pode conferir depois. A oração de Jesus por aqueles que viriam. Na terceira parte da oração de Jesus e de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então, o que Jesus enfatiza aqui, e o cerne da lição, está nesses 3 pontos da oração. A oração de Jesus por ele mesmo, a oração de Jesus apresentando os seus discípulos e a oração de Jesus por sua igreja, para que haja unidade na igreja. Na verdade, o cerne da oração, o cerne do propósito está na unidade da igreja. No capítulo 13 e no versículo de número 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Isso reflete a unidade da igreja. Muitas vezes estamos unidos, mas não estamos em unidades. Estamos juntos, mas não estamos com o mesmo propósito. Então, quando ele se refere aqui à unidade, é que haja um só pensamento, onde todos pensem da mesma forma, onde todos pensem do mesmo jeito. O capítulo de número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 42 em diante, diz assim, veja o reflexo desta oração de Jesus para o princípio da igreja, para a unidade da igreja. Ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem perseverava na doutrina dos apóstolos? Aqui ele estava fazendo uma referência à igreja recém-nascida, né? A igreja que havia sido inaugurada há pouco tempo. E na comunhão, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aí o versículo 43 diz, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44 é de sumária importância. Ele diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso reflete a questão da unidade da igreja. Precisamos estar na igreja com o mesmo propósito. Qual é a esperança da igreja? Né? A igreja tem uma missão, mas nós, como igreja, temos uma esperança. A nossa esperança, além da nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura, nós temos uma esperança que foi evidenciada lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele estava dando as instruções aos seus discípulos. Né? Ele diz para os discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Jesus faz ali uma promessa aos discípulos e em contrapartida, essa promessa alcança a igreja quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, o propósito, a esperança da igreja é que estejamos no seio do Senhor, estejamos na casa do Pai, nos céus celestiais, onde o Senhor Jesus, com o seu sacrifício vicário, nos prometeu e confirmou que nós estaríamos com ele através da sua ressurreição. Quando ele ressuscita, ele nos garante, ele chancela, ele sela, ele reafirma que nós estaremos com ele também. Assim como Jesus intercedeu em favor dos seus discípulos, todos nós, somos convidados a viver em santidade, a viver em unidade e em comunhão, conforme o capítulo 42 que nós lemos de Atos dos Apóstolos, vivermos
em unidade, em comunhão com Deus, que esta oração, a oração de Jesus, sirva de estímulo para a nossa prática intercessória, que é um dos caráteres da nossa oração. Nós somos sacerdotes de Cristo e um dos propósitos do sacerdote é a intercessão, que esta oração nos sirva de estímulo para que pratiquemos a oração intercessória, para que a nossa confiança no amoroso cuidado de Deus reforce, assim, a nossa fé, o nosso compromisso com o reino de Deus. Vejam que como é importante, né, essa lição para nós nos dias de hoje. Que façamos, assim, um apanhado geral dessa lição, não tratando apenas das questões históricas, das questões pormenorizadas, mas que possamos tomar o cuidado principalmente na questão de como aplicar essa lição para a nossa vida. O que Jesus estava querendo dizer, né? A glorificação dele, o poder que há nele, a glória que há nele, a deidade de Cristo. Ele é o próprio Deus e nós precisamos reconhecer isso, né? Nós que somos crentes em Cristo Jesus, reconhecemos essa deidade de Cristo, reconhecemos essa divindade de Cristo, de que ele é o próprio Deus, que ele estava com Deus e ele era o próprio Deus antes da fundação do mundo, conforme lições que nós já estudamos no passado. Então, nós reconhecemos isso. A lição nos abaliza, nos dá base para que isso fique muito claro dentro de nós. Jesus Cristo, ele é Deus, ele está entre nós, ele deu a sua vida por nós, ele intercede por nós. A sua palavra diz que ele esteve na terra, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e intercede. Ou seja, todo esse processo de intercessão de Jesus Cristo pelos seus discípulos continua até os dias de hoje. Ele está no céu à direita do Pai e intercede por nós. E essa sua intercessão por nós, né, dentro da esfera onde ele se encontra hoje, ela remota a nós mesmos para que façamos isso nas nossas orações, né, intercedendo uns pelos outros, orando pelo meu irmão, orando pelo o ministério da igreja, orando por aqueles que hão de se salvar, orando por aqueles que irão entregar a sua vida a Jesus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a sua mão, a mão de Deus, permaneça estendida sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, que possamos ser influenciados por essa lição para praticar a comunhão e a unidade da igreja no meio de nós. Professor, ensine isso na sua classe da escola dominical. Não deixe de falar sobre a unidade da igreja. Nós vemos muitas vezes professores perdendo tempo na sala de aula com particularidades que não convêm à lição. Mas é muito importante que o cerne dessa lição, que é a unidade da igreja, a comunhão da igreja consigo, né, consigo e com Deus. Porque eu preciso estar em comunhão com Deus e preciso estar em comunhão com a minha igreja. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus, mas nós somos únicos, nós formamos uma unidade. Jesus Cristo orou para que essa unidade permanecesse, que o meu pensamento e o seu pensamento seja único o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Se você gostou, dê um joinha. Se você ainda não está registrado, né, faça a sua inscrição, toque lá no sininho para receber as notificações e continue orando por nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Quem sabe estaremos aqui o mais breve possível, no nome de Jesus. Um abraço. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.